só é um problema quando fazemos dele um problema. Muitas vezes a gente tem tantos problemas, né? Ai, tenho aquilo para resolver, tenho aquilo para resolver, e a gente anda ali às voltas, às vezes andamos com um problema uma vida inteira dedicada a um problema, e não vemos que aquele problema, na verdade, nunca foi um problema. O problema que existe aí é simplesmente a história que tu contas, que ficamos ali presas na mesma história. É como estamos a ver um filme em loop. O filme nunca saímos do filme. Estamos ali com aquela história, aquela história, aquela história, e a gente não sai daquela história. Quando a gente entra nessas histórias, os nossos comportamentos giram sempre à volta do mesmo. Em relação a quando temos um problema, fazemos dele um problema, quando temos um problema, a nossa forma de resolver é sempre as mesmas. São sempre três tipos. Ou as evitamos, ou as atacamos. E o que é atacar? É sacrificar-nos, é se esforçar-nos, é sermos pessoas fortes, ou fugimos deles. São os três comportamentos. E eu costumo dizer, vira o disco e toca ao mesmo. Quando temos um problema, a gente, nesse estado, a gente sempre tenta resolvê-lo dentro de um destes três formas. E muitas vezes a forma como temos para resolver um determinado problema não é igual como temos para resolver outro determinado problema. Eu costumo dizer que quanto maior a identificação que nós temos com a história que contamos, o que é que isto significa? Quanto mais aquela história tem força dentro de nós, mais a gente tenta fugir dela. Porquê? Porque se essa história tem força, a gente identifica-se com ela, ela já faz parte de quem nós somos. E atenção a este faz parte de quem nós somos, não é quem nós verdadeiramente somos, é quem nós acreditamos que somos, é quem nós pensamos que somos. Só que estes três comportamentos, evitar, fugir ou atacar, estes três comportamentos não nos levam a lado nenhum, não resolvem problema nenhum, pelo contrário, só aumentam, aumentam, aumentam. Os problemas, em vez de se resolverem, aumentam. E é o que eu disse há pouco. Quando às vezes não temos problemas, levamos a vida inteira com o mesmo problema, falando do mesmo problema. Eu às vezes tenho pessoas com quem eu falo e elas me levantam-se, até que lá sempre a mim lá, até mudou disco e toca o mesmo. Mudou disco e toca o mesmo. A gente andamos nisso e não é só tu, nem sou só eu. E fazemos todos isto quando estamos neste estado de inconsciência, porque só quando estamos em consciência que a gente arranja problemas, porque os problemas dão um certo senso de importância. É inconsciente, mas dá-nos um certo senso de importância. Temos o que falar, temos o que nos massacrar, temos uma razão para nos sentirmos mal. Imagina, se te sentes mal e não tens problema nenhum, como é que isso é possível? Não dá, não é? Então, um problema é uma boa razão para a gente se sentir mal. O estado de inconsciência é criado pela nossa identificação com essas histórias todas que a gente conta. Com esta identificação do falso eu. Este julgamento todo. Porque as histórias estão sempre ligadas a julgamentos que a gente faz. A ideias que a gente tem de como as coisas deveriam ser. Olha como um problema que tu tens. E repara, tu tens a situação que tu achas que é um problema. Se tu só olhasses para a situação e lidasses com a situação, tu no instante a resolvias. Porquê que ela não se resolve? Porque tu tens uma ideia de como as coisas deveriam ser. Tu tens uma história que tu estás agarrada de que as coisas, isto não deveria de acontecer e o que deveria de acontecer era outra coisa completamente diferente. E esta história, quem a criou, foi o falso eu. O teu falso eu. Aquilo que tu acreditas que és, mas não és. Então, nós temos que deixar morrer esse falso, essas ideias. A gente tem que se desapegar, deixá-las desfazer essas ideias do que deveria acontecer. Porque senão os problemas nunca se resolvem. A gente nunca lida com as situações verdadeiramente e as resolve. Nunca. Então, tu tens o quê? Tu tens mesmo problemas? Tens situações que são problemas ou tu tens um único problema para resolver? Tu tens só um único problema para resolver e esse único problema é o falso eu. Carol, não, eu tenho o problema do marido, do filho, do trabalho, do dinheiro, do peso, da comida, de não gostar de mim, da minha autoestima. Não tens. Lamento dizer-te, mas não tens.
Tu só tens um único problema para resolver, que é o falso eu. Esse é o teu problema. Esse é o teu problema que tu tens para resolver. E nem sequer é para resolver, é para desfazer. Quando tu te dedicares a desfazer o falso eu, quando tu te dedicares a desfazer realmente essa ideia que tens sobre ti, quando deixares morrer esse eu pessoal, porque ele falso eu é o eu pessoal, ah, eu tenho a minha opinião. E não há problema teres opinião. A questão é quando te apegas às tuas opiniões e fazes disso uma guerra com os outros, quando queres ter razão. Esse é que é o problema. E esse é sempre o falso eu a querer. É aí que o falso eu está. E esse é o teu único problema que tu tens. É o teu problema interior. Portanto, deixa-te de focar em todos esses problemas que tens à volta, tira o foco deles e leva o teu foco só para desfazer o falso eu. E tu vais ver que tudo à tua volta muda porque é uma consequência natural. Se tu desfizeres este falso eu, esta ideia que tens de ti mesma, tudo à tua volta vai mudar. Porquê? Porque é consequência natural. Este problema do falso eu é resolvido, este problema interno, e com isso tudo aquilo que sentes mal, porque tudo que sentes mal vem desta identificação com o falso, esta identificação com a tua mente, com as histórias da tua mente, isto deixa de acontecer e tu passas a ter uma realidade, um estado completamente diferente. Tu passas de um estado de inconsciência para um estado de consciência, de alegria, de entusiasmo, de felicidade, de paz. Por isso, deixa de te focar nos mil problemas que tu achas que tens e simplesmente resolve esse único problema que tu, eu e todos nós temos, que já é chamado falso eu. Até ao próximo vídeo.